Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Estamos novamente aqui reunidos para meditarmos no devocionário o Salmo de número 101. Gostaria de convidar você, meu irmão, convidar você, minha irmã, a, se possível, abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura do Salmo 101. Hoje nós vamos meditar no nosso devocionário Calmaria, no Salmo 101, modelo do bom rei, Salmo de Davi. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e o coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante aos meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, daqueles que praticam a iniquidade. Este salmo, ele é composto apenas por 8 versículos, e este é um salmo atribuído a sua autoria ao rei Davi. Nesse salmo, o rei Davi está apresentando ao Senhor o seu plano de governo. Então o rei Davi, como se pudesse chamar ou estar na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Deus, ele chega perante ao Senhor, a Yahvé, e apresenta diante de Deus o seu plano de governo. Do versículo 1 ao versículo de número 4, Davi vai apresentar os padrões de um bom governo, os padrões para um rei governar. Um rei de bom senso, uma boa liderança, e tudo isso aqui do versículo 1 até o versículo de número 4, um rei de bom senso e uma boa liderança, devem ter consciência de que ele é um instrumento da vontade de Deus. Ou seja, Davi está dizendo, através do versículo 1 ao 4, que esses padrões para o rei, um rei de bom senso, um rei com uma boa liderança, ele deve ter essa consciência que ele é instrumento da vontade de Deus nas políticas públicas. Então Davi está consciente da vocação que ele tem diante de Deus. Não apenas da responsabilidade que ele tem diante dos homens, mas também que ele é um instrumento da vontade de Deus nas políticas públicas. Por isso, Davi não pode deixar-se corromper. Não é porque existem fiscais, não é porque ele pode ter uma CPI, uma comissão mista de inquérito para analisar os seus feitos. Não! Ele não deve se corromper porque ele é um instrumento da vontade de Deus. Ele deve manter a sua integridade e viver uma vida honestamente. Nas decisões políticas, ele deverá buscar o conselho de pessoas leais. Deve buscar conselho com pessoas honestas. Deve buscar inspiração na lei de Deus. Deve buscar conselho com pessoas sábias, honestas e que vivem
com integridade, pessoas leais. E dessa forma, ele procedendo dessa forma, ele vai fazer calar as vozes de corruptores. Aqueles que agem, aqueles que são fraudulentos, aqueles que são corruptos, mentirosos, malfeitores, ele buscando sabedoria, conselho com homens sábios, leais, buscando inspiração na santa lei do Senhor, ele fará calar todas aquelas pessoas com vozes de corrupção, com vozes mentirosas, pessoas de má índole. Ele entende que essa boa coordenação, ela deve discernir o amor, a justiça e a bondade de Deus. É interessante que o rei, ele foi vocacionado por Deus. E os súditos do rei são criados segundo a vontade de Deus. Não tem nada que foge ao domínio desse Deus. Eu não vou liderar como rei ou como qualquer outro cargo que eu tenha de liderança inconvenientemente, pensando que por mim, através de mim, eu controlo, eu coordeno e faço a minha vontade. Quando eu entendo que a minha vocação é vocação dada, é chamamento de Deus, e que as pessoas que eu vou liderar são pessoas que foram me dadas e me confiadas segundo a vontade de Deus, então eu preciso entender que nas minhas decisões devem prevalecer o amor e a justiça. Como servindo a Deus, não temendo a homens, mas servindo a Deus. O contexto litúrgico, ou melhor, o contexto histórico e litúrgico do qual nasce o Salmo 101, é uma solene tomada de posse de alguém que assume a liderança político e religiosa. E está falando desse contexto de Davi, quando ele assume essa liderança político-religiosa no meio do povo de Deus. Provavelmente fazia parte de um rito de entronização de um rei. Ao ser investido de poder, o rei assumia um compromisso público de governar, tendo vista o bem-estar do povo. Isso perante o povo, isso perante as autoridades, isso perante Deus. Esse salmo, ele nos faz compreender, alguém que está exercendo poder. É um salmo que é uma oração de alguém que está exercendo poder. Talvez seja o seu caso. Talvez seja o caso que você exerce na sua empresa. Talvez seja o cargo que você exerce na igreja. Talvez seja o cargo que você exerce de poder na tua família, como líder na tua família. Ou seja, este salmo é uma oração de alguém que exerce poder e pede a Deus que quer viver exercendo o poder de forma a manifestar o amor e a justiça. A minha pergunta é você, como líder, como você tem exercido o seu cargo? Qual é a sua oração? Qual tem sido a sua oração em favor da sua vida para que você exerça com justiça? E a sua oração para aqueles que são subordinados à sua liderança? Como é que eu percebo, a presença de Deus no exercício da liderança que eu tenho para com os outros? Eu conheço muitos líderes que não oram pelos seus liderados. Eu conheço muitos líderes que não buscam a vontade de Deus. Exercem simplesmente conforme o seu engodo, conforme as suas ideias, seus pensamentos.
Em nenhum momento passa em oração para discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só pelo entendimento do exercício do poder que ele tem, que ele foi habilitado, ele acha-se no direito de fazer a sua vontade. Davi, ele está orando e dizendo: não sou eu que reino, eu sou rei, investido autoridade, mas quem reina sobre a minha vida, sobre tudo, é Deus. É um rei submisso à vontade e ao governo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, ele vai ensinar o melhor modelo de liderança em João capítulo de número 13. Jesus está demonstrando ali que aquele que quer ser o primeiro, aquele que quer exercer o poder, tem que ser o primeiro que serve. A verdadeira liderança de Jesus está no serviço, em prestar serviço e não ser servido. Observe os líderes que lideram sobre você. Eles servem ou querem ser servidos? Eles são os primeiros a exercer trabalho ou são os últimos a aparecer? Ou simplesmente dão nota ao trabalho que está sendo feito? Observe, analise a liderança e compare conforme o padrão, tanto do Salmo 101, um rei submisso ao Rei dos Reis, e a Jesus, o verdadeiro modelo de liderança. Que Deus nos ajude e que esse salmo possa te inspirar a servir cada vez mais a Deus, com liderança na sua casa, liderança na igreja, liderança no seu trabalho. Todas as coisas, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, é para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, queremos nos colocar diante do teu altar, entendendo, ó Deus, que toda vocação é proveniente do Senhor. Aquilo que exercemos, ó Pai, todos os papéis que exercemos, tem finalidade da honra, glória do teu santo nome e, Senhor, de colocar ordem no caos da vida. De colocar, Senhor, ordem com amor. Ordem conforme a tua vontade, o teu querer. Ajuda-nos, ó Pai, ter um coração submisso. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o modelo de liderança de Jesus, o modelo de servir ao outro, de ajudar o outro. Servir naquilo que é positivo e naquilo que é uma negação. Saber dizer sim, mas também saber dizer não. Saber dizer, olha, tá certo, isso é bênção, mas também saber corrigir na medida certa, com amor, justiça. Ensina-nos, ó Pai, refletir a liderança de Cristo nas nossas ações. Obrigado pela vida de Davi. Obrigado pelo exemplo do rei Davi que nos é apresentado na Bíblia e que é a figura até hoje respeitada no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. Obrigado, Senhor, por essa pessoa que, através dos séculos, tem demonstrado um caráter de rei segundo o teu coração. Ajuda-nos a fazer isso para a glória do teu santo nome. Pai querido, eu quero colocar também todas aquelas pessoas que estão com o nome escrito no caderno, Senhor, de oração. O Senhor sabe o que eles estão passando, as dificuldades, os sofrimentos. Sabe, Deus, esse momento de isolamento social, as dificuldades. Ajuda-nos, ó Pai, a enfrentarmos esses problemas, sabendo que a Tua mão tem sido sobre nós. E que o nosso coração possa estar esperançoso em confiar no Senhor cada vez mais e ver restaurado o nosso país, a economia, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa igreja, para a glória do Teu santo nome. Abençoe os nossos irmãos e seja sobre nós
a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado você, meu querido irmão, você que tem acompanhado o nosso trabalho, esse serviço devocionário. Que Deus continue te abençoando, você e toda a sua casa. Fica com Deus, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Fica com Deus. Um abraço.